Olá, querida amiga, querido amigo, mais uma vez estamos juntos, mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor e quantas coisas boas nós iremos aprender. Ao nos submetermos à palavra e a seus ensinamentos, nós temos a chance de fazermos as escolhas certas. Então, obrigado porque você está aí conosco e também por contribuir conosco ao compartilhar essa mensagem de fé e esperança a mais pessoas, levando bênçãos dos céus a elas. Obrigado de coração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte a nós, na nossa grande família do Lição Fácil, e nos abençoe aqui se inscrevendo, porque um canal com bastante inscrito é um canal importante e relevante. Tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, no final deixe seu gostei ou seu não gostei. Submissão para o serviço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como seres humanos, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós queremos exigir que se nos garanta os nossos direitos, não é assim? Tudo isso, às vezes, tem lugar. Mas, às vezes, Deus pede para que nós nos abdiquemos dos nossos próprios direitos a fim de servi-lo. Bom, Jesus é o nosso exemplo, você há de concordar comigo. Jesus é o nosso exemplo. Ele, sendo quem era, o Deus do universo, o Criador de tudo, se submeteu à vontade do Pai, a fim de servir à humanidade. O próprio Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E aqui no capítulo 2 de Filipenses, gostaria de ler alguns versos com você que nos ajudam a entender esse assunto. O verso 5 e em diante diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Veja qual foi a disposição do Filho de Deus ao sumir aí a humanidade a fim de nos resgatar. Primeiro, ele abriu mão do direito de ser reconhecido como o próprio Deus quando ele tomou a forma de servo. E aí o apóstolo Paulo começa dizendo: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que ele está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a sua decisão de se submeter à vontade do Pai e copiar-lhe o exemplo. Jesus tinha todo o direito de ser reconhecido como o grande monarca do universo, mas diz a Bíblia que ele se esvaziou, abriu mão desse direito e para ser reconhecido como servo dos seres humanos. Ele não veio como um rei, ele não nasceu num berço esplêndido, ele veio como um simples servo para servir a outros seres humanos. Interessante, né? E como servo, e essa aqui é a terceira lição que nós aprendemos, nós vemos que Jesus não teve uma vida longa, próspera. Não, ele morreu muito jovem, com 33 anos. E diz a Bíblia que ele nem teve uma morte nobre, gloriosa. Diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós sabemos que a morte de cruz era uma tortura inimaginável. Não somente uma questão física, mas uma questão até moral, porque era uma vergonha. Paulo diz que a ignomínia, a vergonha da cruz, é vergonha para os que estão lá fora, mas para nós é a nossa redenção, porque o indivíduo era exposto a todos ali, ele era colocado sobre madeiro, era suspenso, totalmente nu, para que pudesse todos eles, todas as pessoas que estavam passando por ali, vê-lo na sua mais indefesa intimidade, porque ele estava com os braços amarrados na haste horizontal da cruz e não poderia nem mesmo tampar as suas vergonhas.
e Jesus teve que ser submetido a esse tipo de morte. Então, não morreu uma morte gloriosa, nobre, morreu uma morte de cruz. O que nós precisamos aprender aqui, amigos? Deixa eu dizer uma coisa. Esse mundo é um mundo de injustiças. Nós buscamos justiça para nós, para a nossa causa, mas não se esqueça que muitas vezes o Senhor Deus, Ele espera que nós abramos mão daquilo que nós achamos que deveria ser feito para nós, a fim de que Ele possa nos usar como um instrumento, assim como usou Jesus Cristo. Mas a pergunta que eu e você devemos fazer é: estamos sujeitos ou dispostos a nos sujeitar a esse tipo de pensamento? O pensamento de abrir mão dos meus direitos, do meu conforto, para que, como Cristo, posso, às vezes, até sofrer em prol de servir ao Senhor e aos seus intentos? Bom, se eu estiver disposto a fazer isso, quero dizer para você que pode acontecer comigo e com você algo semelhante, não igual, mas semelhante ao que aconteceu com Cristo. Que depois de ele ter sido obediente até a morte de cruz, o verso 9 diz que a ele foi dado um nome que foi exaltado acima de todo nome. Nós não teremos esse privilégio de ter o nosso nome exaltado acima de todo nome, porque o nome de Cristo está acima de todos. Mas há um princípio na Bíblia que diz assim: honrarei aqueles que me honram. Os olhos de Cristo estarão sobre aqueles que, por causa da obediência à sua vontade, estão sofrendo injustiças nessa terra. Em outras palavras, o Senhor Jesus está desejando para nós que estejamos totalmente sob a sua vontade e que esperemos o momento certo de agirmos. E não agir conforme nosso pensamento e a nossa própria estratégia e sabedoria, mas esperar que Ele, através do Espírito Santo, nos indique o caminho a seguir. Aí vamos agir de acordo com essa revelação clara que Ele colocou na nossa mente. Honrar a Deus, ainda que a situação esteja difícil, é atrair a nós o olhar amável, gracioso, misericordioso de Deus por nós. Seguir o exemplo de Cristo, amigos, é estar de acordo com a vontade de Deus para nós. O Senhor Jesus disse uma vez que nós deveríamos ser a luz do mundo e o sal da terra. A luz precisa estar em destaque para brilhar. O sal precisa estar entre o alimento para dar sabor. Em outras palavras, o que a luz faz a não ser iluminar aqueles que estão ao seu redor? E o que o sal vai fazer a não ser trazer sabor, sentido àqueles que estão ali nos presenciando, olhando e assistindo o nosso testemunho. Em outras palavras, vamos ser uma fonte de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Como luz, tira das trevas aqueles que estão nas trevas. Como sal, traz sabor àqueles que estão vivendo uma vida insorsa, sem sabor por aí. Deus espera que você faça como Jesus. Abra mão dos seus, entre aspas, direitos e do seu próprio conforto para servir a Jesus Cristo. Sabendo que, ao fazer assim, você dará sentido à sua existência e, no final das contas, ouvirá dos lábios de Cristo a bela e maravilhosa frase: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entrai no gozo do seu Senhor. Que essa seja a sua realidade, porque esse é o meu desejo para você. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a viver de acordo com a Tua santa e boa vontade. Ainda que nós tenhamos que abrir mão dos nossos direitos, assim como Cristo abriu, para que possamos servir ao Senhor, é assim que nós desejamos. Porém,
através do Teu Santo e Bom Espírito, nos dê forças moral e espiritual para vivermos essa realidade em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi uma maravilha estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa meditação, Morrer antes de conhecer. É o título do estudo de amanhã e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.